Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos à aula número 2 com a professora Inayara Bortoleto. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de estatura baixa, tá? Tenho cabelo castanho, comprido, olhos castanhos, utilizo óculos, estou com um par de brincos com algumas pedrinhas, sandália cor bege com alguns brilhos também. E ao fundo nós temos uma parede branca com algumas linhas retas cinzas e algumas bolinhas, círculos cinzas. E do lado esquerdo nós temos os dizeres em letras grandes, EAD mudando realidades. Então vamos lá para nós iniciarmos a nossa aula número 2, que é a gestão estratégica de desenvolvimento de pessoas, né? Então é o seguinte, ó. Nós temos lá, na nossa aula 2, o objetivo principal ali, um resumão do que nós vamos ver, é uma visão para ambientes saudáveis, produtivos, que vai abordar a importância de integração de objetivos organizacionais, e focando, vamos dizer assim, no bem-estar do colaborador. Além disso, como objetivo, nós vamos reconhecer as necessidades de importância entre a gestão estratégica de organização da empresa e o desenvolvimento pessoal, e nós vamos vislumbrar a possibilidade de ações para a promoção de qualidade de vida no trabalho. Vamos começar a pensar como que nós, como gestores comerciais vão pensar, vão trabalhar junto com o RH ali, por exemplo, em planos, em ações para gerir, um programa de qualidade de vida no ambiente do seu trabalho, lá na empresa, lá no local onde você trabalha. Então, nós temos aqui uma relação essencial de gestão estratégica e desenvolvimento pessoal, e ela foca em 3 principais aspectos. Primeiro, a gestão estratégica, que vai definir o rumo e os objetivos da empresa e o futuro. Então, ali vocês vão pensar nos pilares, nos valores, no lema da empresa. Então, tudo isso vai levar em conta e vai ser trabalhado levando em consideração a opinião, as decisões e a tomada de decisão junto com a empresa e os funcionários, tá, gente? Nós vamos ser os dois trabalhando em conjunto ali. E nós temos também a questão de desenvolvimento pessoal, que vai potencializar a habilidade de crescimento dos colaboradores. Então, por exemplo, você tem um determinado colaborador, funcionário, ele é bem em oratória, ou ele é bem em lidar com pessoas, Você vai focar ou você vai potencializar, deixando ele desenvolver essas habilidades em setores, ou em ambientes que ele vai se destacar. Então, se a pessoa vai super bem atendendo ao público, conversando, você vai deixar em atividades relacionadas a isso, porque ele vai ir super bem, vai ter um desempenho muito bem, consequentemente isso vai ser bom para a empresa. Agora, se a pessoa é uma pessoa falante, assim como eu, fala, desenrola bastante, você vai deixar ela trancada dentro de um ambiente ali numa sala, sozinha, ela não vai ter um rendimento legal, ela não vai se sentir bem. Então, esses aspectos são aspectos de gestão. É claro que tudo isso é a longo prazo, você não vai pegar um funcionário lá e no primeiro dia, no primeiro mês, você já vai, nossa, esse funcionário é isso. Você vai lapidando, você vai tomando decisões e analisando, autoavaliando e reavaliando para colocar, em prática programas e atitudes que vai ajudar tanto a empresa quanto o funcionário. E também a questão de sinergia, conectando o planejamento das pessoas para impulsionar o sucesso. Então, ali nós vamos trabalhar com os objetivos da empresa e com os objetivos do funcionário, Então, ele está ali integrado, relacionado, Ele está na sinergia ali, tem uma fusão, uma química entre a finalidade da empresa, ó a química, puxando para o lado da química. Tem uma finalidade ali entre
tanto o funcionário quanto a empresa ou não? Esse funcionário ali, ele tá nadando contra a correnteza, ele não sabe para onde ele vai, né? Não me segue não que eu tô perdido. Então, a sinergia ela é importante nesse aspecto para, então, conectar em um planejamento e impulsionar para o sucesso dos dois, tá? Ali, por que que essa gestão estratégica deve considerar o desenvolvimento pessoal, tá, gente? Porque, primeira coisa, eu gosto de falar o seguinte, ó, pessoas se conectam com pessoas. Então, você vai trabalhar em uma determinada empresa. Eu trabalho no Instituto Federal, a empresa trabalha lá na gestão comercial da empresa X, ou ela trabalha no caixa da empresa Y. Então, pessoas se conectam com pessoas. Então, sempre que a gente vai pensar em uma gestão estratégica, a gente tem que desenvolver o lado pessoal, porque ela vai se relacionar com pessoas, tá? E aí, levando nesse sentido, nós temos que pensar o primeiro aspecto, o engajamento, né? Porque se a pessoa estiver engajada, ela vai ter uma melhor produtividade e ela vai ser mais criativa, ela vai trazer aspectos de inovação. Segundo ponto, redução do turnover. Vai ter um menor absenteísmo e rotatividade. Então, essa pessoa ela não vai querer sair da empresa, ela não vai ficar colocando atestado, né? Vocês já trabalharam, ou você já trabalhou numa empresa, ou você trabalha em uma empresa onde os funcionários vivem colocando atestado, vivem com corpo mole. Por quê? Porque muitas vezes ou ela não gosta da atividade que ela faz, ou ela não gosta do ambiente que ela está, ou ela não gosta das pessoas que ela se relaciona naquele ambiente. Então, olha só, que qualidade de vida ela está tendo no trabalho dela. Será que isso está sendo algo positivo? Como nós podemos melhorar, verificar qual é a necessidade de fazer a adequação, tá? Imagem positiva, empresa reconhecida como um ótimo lugar para se trabalhar, né? Então, a pessoa tem que levantar pela manhã e se sentir motivada para ir trabalhar. Não, né? No domingo, assistir o Fantástico e quando notar que o Fantástico está terminando, pensar, meu Deus, amanhã é segunda-feira e eu tenho que ir trabalhar, né? É claro que tem N fatores, mas normalmente a gente tem essa bad aí do domingo para segunda. Será que a pessoa ela realmente está gostando de trabalhar naquele ambiente? Se ela toda vez, repetidamente, por exemplo, né? Eu trouxe esse exemplo cotidiano, que a gente acaba brincando ali, mas para algumas pessoas é realidade. Tem gente que tem fobia de ir para o trabalho, né? Porque isso significa que ela não tem qualidade de vida no trabalho dela. Casos de sucesso, cases de sucesso, né? Então, nós temos programas de como estruturar, né, programas bem-sucedidos promovendo saúde e bem-estar empresarial. Lembrando, gente, quando nós falamos disso, nós queremos sim alcançar, né, um bem-estar, uma qualidade de vida, um bom desenvolvimento para o funcionário, para o colaborador, mas também tudo isso a empresa pensa para aumentar a produtividade, para ter melhor rendimento, né, para ter melhores resultados, bater metas, e para isso ele precisa de pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Para a empresa bater metas, para ela ter bons resultados, ela precisa de pessoas articulando com isso. E essas pessoas precisam estar bem espiritualmente, fisicamente, mentalmente. E aí entra a questão dos programas de qualidade de vida. Desenvolvimento pessoal como ferramenta estratégica. Então, nós temos ali também 3 principais pilares que eu separei para vocês, que é a capacitação e treinamentos, né? Então, as pessoas precisam ser constantemente treinadas, alinhar os objetivos da empresa, né? Ela tem que também sentir essa questão do crescimento, quais são as oportunidades constantes de carreira, ela tem promoções na carreira, ela é bem remunerada ou ela tem um bônus na remuneração dela quando ela faz um determinado treinamento, capacitação, curso, e com isso ela tem um crescimento ali na questão da estrutura da empresa que ela trabalha, né?
E é questão de inovação, incentivo à criatividade, intraempreendedorismo. Diferente, né? Às vezes a gente não escuta muito, a gente escuta muito empreendedorismo. Mas o que é esse intraempreendedorismo? Os gestores, as empresas, elas estão buscando os funcionários, colaboradores que tragam ideias e sejam empreendedores dentro da empresa que eles trabalham. Busquem soluções ali dentro da empresa que eles trabalham, né? Para que isso seja um ponto nodal ali de inovação. E essa inovação, então, traga bem-estar para o funcionário e traga também bons frutos para a empresa, certo? Eu deixei aqui uma fonte, um vídeo para vocês assistirem depois, para vocês irem acompanhando ali o conceito de intraempreendedorismo, né, dentro das empresas. Ações que promovem a qualidade de vida no trabalho. Então, nós já estamos ali pontuando isso desde a aula número 1, que é a questão da saúde física e mental, né? Então, programas que envolvem o corpo, mas também a mente, né? Então, programas que você possa ter acesso, por exemplo, à academia, mas que você também possa fazer uma terapia. Flexibilidade, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Então, gente, não é sobrecarga de trabalho para levar para casa. Outra coisa importante que a gente viu uma grande mudança depois da pandemia, né? Depois da pandemia, muitas pessoas elas continuaram trabalhando home office. Por quê? Porque muitas vezes a empresa verificou que ela estava rendendo mais, ela estava produzindo mais, trabalhando uma carga horária em casa, ou trabalhando toda a carga horária em casa. Porque muitas vezes, principalmente pessoas que moram em grandes centros, elas têm que pegar vários ônibus, metrô, né? Tem que caminhar muito tempo ou tem que ir de transporte público por horas para chegar no seu local de trabalho. E ali ela já chega estressada, cansada, às vezes tem que acordar muito cedo para se deslocar para o seu trabalho e o rendimento quando ela chega lá não é muito grande. Então o que acontece? As empresas elas já estão olhando, né, a importância dessa flexibilidade, tá? Então, para que o seu colaborador possa trabalhar bem, ele precisa de uma carga horária flexível, total, parcial, né? Como que isso pode acontecer? E um ambiente positivo. Então, cultura colaborativa e motivadora. Gente, esse ambiente positivo, essa questão de cultura, tem muito a ver com a estrutura da empresa e a estrutura, né, como que as pessoas que trabalham ali, os colaboradores que trabalham ali se comportam. Então, quando a gente fala de cultura, a gente tem que levar em consideração isso. Essa empresa é uma empresa positiva, que sempre motiva, né, que traz metas, mas metas plausíveis, né, e motiva e proporciona com que ferramentas, né, para que esse colaborador possa desenvolver essas atividades, possa chegar nesses objetivos elencados ali. Então, essa questão cultural é importante analisar como que é a empresa, como que é a gestão, como que é os funcionários, e aí você, né, entende um pouquinho melhor como é essa questão cultural de cada ambiente. De cada ambiente é um pouquinho diferente, né? Componentes do perfil de estilo de vida individual, uma visão geral para vocês, tá, gente? Então, o que acontece, ó? O estilo de vida, ele interfere, sim, na forma com que você vai trabalhar, tá? Vai trabalhar, vai se relacionar com pessoas, vai ter ali um desempenho legal. E eu foquei em 3 aspectos para vocês aqui, tá bom? Quais são os aspectos? Alimentação saudável. Então, pensa lá. Eu, gente, cheguei aqui para gravar essa aula, né, para ministrar essa aula para vocês. Imagina se eu tivesse acabado de comer uma mega feijoada, assim, um pratão de feijoada, com um copão de refrigerante, né, não vou nem falar a marca, mas um copão de refrigerante. Eu ia chegar aqui, provavelmente, no processo de digestão. Então, eu estaria ali cansada, tipo, falando, mas meio que... Sabe quando você está querendo dormir, você não está motivado? Então, olha só como a alimentação, ela interfere ali quando você está no seu ambiente de trabalho. Ou você não se alimenta por muitas horas, você também vai estar lá desse jeito, capenga, né, para poder trabalhar. Então, a alimentação saudável,
ela impacta diretamente na sua vida pessoal, na sua vida de trabalho, na sua rotina. Então, um dos aspectos é esse, uma alimentação saudável. Bem-estar mental, equilíbrio emocional e o foco no trabalho, tá, gente? Eu vou trazer uma realidade para vocês, minha. Então, essa questão emocional e mental, ela é muito importante, tá? E por que eu falei que eu vou trazer uma situação minha? Eu estou com uma bebezinha de quase 60 dias, quase 2 meses. Só que eu trouxe ela para próximo do estúdio. Então, hoje que eu estou gravando as aulas, né, para vocês, esse material, eu estou tranquila, né? Por quê? E a empresa, a estrutura onde nós estamos trabalhando aqui proporcionou isso para mim. Pensa lá numa mãe, né, numa funcionária que está trabalhando, tem uma realidade, às vezes seu filho está doente, ou ela não está bem fisicamente, ou ela não está bem emocionalmente, ou não está bem de saúde. Então, tudo isso interfere diretamente, tá? O equilíbrio emocional interfere no foco do seu trabalho, porque você fica ali desconcentrado. Atividade física, né, é fundamental também. Atividade física, gente, não é só para você ter um corpo fitness, né, para desfilar lá no final do ano, no verão, não. Mas pensa lá, se você não tem um corpo saudável, né, você não consegue, às vezes, falar legal, você não consegue se posicionar, você não consegue ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Então, esses aspectos também interferem na questão, né, de qualidade de vida do funcionário, do colaborador, do seu servidor. Então, nós temos um tripé: alimentação, bem-estar mental e também a questão de atividade física, tá bom? As atividades físicas, quais são os níveis e benefícios, tá, gente? Ó. Então, normalmente, nós temos a recomendação de 150 minutos semanais moderados de prática de atividade física para poder dormir bem, para poder trabalhar bem, para poder ter um desenvolvimento legal. Então, a questão do sedentarismo é o nosso maior inimigo na saúde moderna. Então, se você não pratica nenhuma atividade física, isso não é bom para o seu sono, não é bom para o desenvolvimento ali do seu trabalho, das suas atividades, da sua vida social, isso não é bacana, tá? E quais são os benefícios se você estiver praticando alguma atividade pelo menos 150 minutos semanais? Você vai ter um aumento da sua concentração, energia, menos estresse. Então, por isso que as empresas estão focando em qualidade de vida no trabalho, para que o seu funcionário, o seu colaborador possa se desenvolver melhor, dormir melhor, se relacionar com as pessoas melhores e ter bons resultados na empresa e na sua vida pessoal, tá bom? Então, aqui eu trouxe também para vocês no material complementar um pouquinho de 10 benefícios de atividades físicas para vocês assistirem e acompanhar lá no material. Aqui também eu trouxe a alimentação como um combustível para o sucesso. Lembra lá que eu citei um pouquinho anteriormente aqui na nossa aula? Uma dieta equilibrada, ela faz total diferença durante o seu desempenho ali nas suas atividades laborais. E também, né, vai fazer com que você tenha um humor melhor, uma energia, uma função cognitiva melhor para desenvolver suas atividades. E vai evitar que você, então, se sinta muito cansado ou não esteja desempenhando como deveria ali as suas atividades, porque, como eu falei, se você vai fazer vai trabalhar, comer uma feijoadona, né, tá pesado, a digestão ali tá lenta, você não vai desenvolver a sua atividade, o seu sistema cognitivo vai estar lento, né? Agora, se você tem uma alimentação durante a semana ali saudável, com legumes, frutas, isso vai ser bom e vai ajudar você nesse desempenho, nesse humor, nessa energia e vai ser sucesso. Então, aqui também no material eu trouxe para vocês uma sugestão de alimentação saudável com foco num bom desempenho no trabalho. Gente, eu não sou nutricionista, mas é só uma sugestão para vocês com uma profissional que vai dar dicas valiosas ali para vocês e eu coloquei como um material complementar no AVA ali, no material para vocês. Implementando o programa de QVT. Quais são os passos, então, quando você estiver montando o programa de qualidade de vida do trabalho na sua empresa? Primeiro, como que você vai avaliar, né?
Qual é a necessidade dos colaboradores? Eles precisam o quê? Eles estão precisando ir para academia? Eles estão precisando de terapia? Eles estão precisando de uma ginástica laboral na sua empresa? Quais são as metas, né? Definir as metas e os indicadores de forma clara quando você for criar o seu programa. Terceiro, qual é o engajamento, comunicação eficaz? Como que você vai comunicar a sua empresa? Vai fazer uma reunião? Vai ser final do mês? Vai ser semanalmente? Vai mandar um e-mail? Vai ser no grupo do WhatsApp? E o monitoramento, acompanhar e ajustar continuamente os resultados. Tá bom, eu criei um programa de qualidade de vida, mas nenhum funcionário, nenhum colaborador está realizando a ginástica laboral, participando da ginástica laboral. Então, não está sendo efetivo, né? Então, você tem que fazer esse monitoramento para verificar se realmente está sendo efetivo para aquelas necessidades encontradas dentro do seu local de trabalho. Recapitulando aí, então, para a gente investir na qualidade de vida e no nosso futuro, né, nós precisamos ter, então, número 1, uma qualidade de vida, né, e um investimento nas vantagens positivas aí, com diferencial competitivo, mas focando em qualidade de vida, espiritual, mental, física. 2, desenvolvimento pessoal, motor para o crescimento organizacional sólido, então você tem que se desenvolver, fazer cursos, treinamentos, né? Você precisa tirar um tempo para isso também. E a chamada para a ação, as empresas e os colaboradores juntos para um futuro saudável. O que acontece? A empresa, ela vai sim criar programas, né? Ou ela vai pensar em programas, mas ela precisa caminhar junto com o colaborador. Então, aqui eu trouxe uma frase para vocês, né, para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Trabalhar pode usufruir a vida e é uma meta para todos. Apenas trabalhar sem o tempo para nada é lá da nossa primeira aula, né? É uma única opção de muitos. Conseguir uma boa qualidade de vida é uma realidade de poucos. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula, nossa aula número 3. Educação à distância, mudando realidades.